Fred starta a aplicação, a gente vai abrir no final da apresentação. A gente vai dividir a apresentação em duas partes. Primeira parte, vamos fazer uma apresentação em slides. Então, o Fred vai estar falando um pouco sobre a companhia, sobre a Fortinet, a perspectiva do fabricante e um pouco sobre o portfólio. E, em seguida, a gente vai falar do FortiGate, com uma apresentação prática mesmo, onde ele vai estar abrindo aí uma tela do FortiGate e detalhando aí mais sobre produtos, recursos e funcionalidades na prática. Ok, acho que agora vocês conseguem ver minha tela? Sim, agora estão visualizando sua tela. Legal. Então vamos começar. Então, primeiro, como eu tinha falado, o Fortinet já está no Brasil há 10 anos, a operação. Ela foi fundada em 2000. O primeiro produto a ser vendido e enviado para o cliente em 2002. Hoje é uma empresa na Nasdaq, tem mais de 210 mil clientes, mais de 1.700.000 unidades enviadas. Esse é o faturamento de 2013 da companhia. O faturamento mundial da Fortinet foi de 615 milhões de dólares. E a Fortinet é uma empresa que tem uma saúde financeira bem estável, uma empresa que tem 800 milhões de dólares em caixa, em dinheiro, para investimento, etc., sem ter que recorrer a novos investidores e etc. A ideia aqui é mostrar para vocês uma visão um pouco mais global da Fortinet. Fortinet é líder do Gartner há mais de 5 anos no segmento de UTM. Então é um produto que já está maduro aqui no Brasil. A operação já tem mais de 10 anos, diversos clientes de governo, diversas operadoras, diversos clientes, etc. A Brasiline é um parceiro há muitos anos também da Fortinet. Então é um produto que realmente já tem uma confiabilidade muito grande no mercado nacional. Além disso, a Fortinet está presente em diversos outros países do mundo. Então, com centros de suporte, centros de desenvolvimento e escalação, escritórios de vendas. Hoje a gente tem um escritório em Miami que serve a América Latina toda, que é o quartel-general. Temos um escritório no México. Estamos com um escritório em São Paulo já em desenvolvimento. Então, acredito que até o meio do ano já tem uma sede da Fortinet Brasil. E o nosso escritório principal que fica em Sunnyvale, na Califórnia. Além disso, como vocês podem ver, diversos outros centros espalhados pelo mundo. Hoje nós temos também um centro de suporte em Miami para atender a América Latina, com pessoas que falam português, etc. Então, como a gente pode ver, é uma estrutura bem distribuída global. Além disso, a Fortinet hoje está presente entre 9 das 10 maiores empresas do mundo, 7 dos 10 maiores bancos no mundo. Então, aqui no Brasil, os maiores bancos brasileiros são clientes da Fortinet. 7 das 10 maiores empresas de serviços de computação e 9 das 10 maiores empresas de defesa e aeronáutica. Aqui no Brasil também. Inclusive, várias das empresas aéreas, as maiores, são clientes da Fortinet. Então, a abrangência hoje da Fortinet no mercado é uma abrangência muito linear. Então, como a gente pode ver nesse gráfico, baseado no faturamento do terceiro trimestre de 2014, 35% dos produtos que foram vendidos da renda foram destinados a empresas high-end, e aí empresas high-end a gente entende por operadora e empresas de grande porte. 29% no mercado de médias empresas e 36% no mercado entry-level, que seria pequenas empresas. Modelos da linha 20 até a linha 100. O mercado médio seria da linha 300 até a linha 800. E o mercado high-end da linha de FortiGate 1000 até chassi, até a série 5000. Então, hoje é uma empresa que consegue distribuir a sua abrangência no mercado para atender todo tipo de cliente. Essa é a ideia. Aqui um pouquinho do timeline da evolução da empresa e da própria arquitetura da Fortinet. Então, como eu falei no primeiro slide, foi fundada em 2000. As vendas começaram
em 2002 com o primeiro FortiGate, FortiOS na versão 1.0. Em 2003 foi lançado o FortiManager para gerenciamento centralizado. Em 2006 já integramos a linha de Wi-Fi nos FortiGates. Em 2013 começamos a dar entrada no segmento de portas de altíssima velocidade, com equipamentos com porta de 40 GB, uma nova linha de ASIC NP6, toda a parte de sandboxing offline. E ano passado foi lançado o primeiro firewall de terabit por segundo, no novo escritório da Fortinet, suporte completo à nuvem da Amazon, a gente já está na nuvem da Azure também, e o primeiro appliance de segurança com portas de 100 gigabits. Então, a constante evolução da Fortinet, focando em performance, expandindo o portfólio de produtos com novos ASICs, novas versões, novas funções, novas interações com outros sistemas, por aí vai. A Fortinet hoje, dada a sua grande expansão e granularidade de equipamentos no portfólio, a ideia está presente em todo tipo de cliente, todo cenário que a gente pode ter em qualquer segmento de mercado. Então, o FortiOS hoje ele consegue habilitar o cliente a ter controle e segurança da sua rede, independente do mercado que ele está atuando. Então, hoje a gente consegue atuar com appliances de data center, ou seja, appliances de grande porte, com a possibilidade de operadoras e MSSPs. Então, hoje o FortiOS ele tem o suporte todo, a parte de LTE e 3G, atendendo os protocolos todos de operadora para dar segurança à rede móvel da operadora, não só a rede IP, mas a rede móvel mesmo da operadora, a rede 3G e a rede 4G. Além disso, no cenário de MSSP, a escalabilidade da solução é muito grande, você pode virtualizar diversos firewalls dentro do mesmo equipamento para atender diversos clientes, e aí você ganha em escalabilidade e obviamente em custo. Quando a gente tem um equipamento que atende vários clientes num nível de performance extremamente elevado, você consegue baratear o custo para o teu cliente final na ponta. Toda a parte Next Generation Firewall, com a agregação das funcionalidades de controle de conteúdo web, controle de aplicação, inspeção de conteúdo SSL e Firewall tradicional combinados num único equipamento para atender o mercado Enterprise, na linha de Next Generation Firewall, e na linha de UTM, para atender os cenários mais distribuídos e clientes menores. Então, a gente consegue atender desde o cliente Enterprise no Core até o cenário de varejo com unidades menores em diversas lojas ou diversos escritórios espalhados pelo Brasil, convergindo tudo num único centro de segurança, numa única nuvem de segurança que é chamada FortiGuard, que são os laboratórios da Fortinet para pesquisa e desenvolvimento de vacinas contra ameaças. Então, hoje, qual é o maior desafio do cliente, né? Hoje, que a gente vê muito comum, todo cliente tem essa mesma necessidade, independente do segmento de mercado. Redução de custos, eu diria que é o primeiro deles. Hoje, cada dia mais, todo mundo busca ter segurança com custo reduzido. O segundo é a parte de controle e segurança realmente do teu ambiente. Então, é a segmentação da tua arquitetura, segmentação de rede, sem que você comprometa a segurança. Você tem a visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente. A aderência a normas regulamentadoras. Então, aqui no Brasil está começando isso, as empresas estão começando a serem obrigadas a aderir a um PCI, Sarbanes-Oxley, ISO e etc. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente tem uma análise de risco, uns relatórios de risco baseado em aplicação? Como a gente sabe o fator de risco em tempo real do meu ambiente naquele cenário? Então, é onde a gente entra para ajudar o cliente. E, por último, na parte de implementação rápida ou a própria parte de segurança na nuvem. Então, hoje a Fortinet consegue atender múltiplos clientes, independente da plataforma de virtualização ou nuvem que você usa. A gente tem suporte a VMware, KVM, Citrix, Hyper-V, a nuvem da Amazon, a AWS, e hoje na Azure. Então,
Isso facilita a implementação da solução de maneira rápida, com um custo operacional mais baixo e, obviamente, sem tantos problemas de implementação, uma vez que a gente tem um cenário mais controlado que é na nuvem, por exemplo, de terceiros. Um outro desafio, cada vez mais ao longo dos anos, a gente vê as ameaças crescendo e se tornando mais sofisticadas. Antigamente, os ataques eram baseados em porta e protocolo, era basicamente explorar uma porta que estava aberta na internet, e hoje já não é mais assim. Hoje os ataques já estão direcionados à camada de aplicação, são ataques persistentes, ataques extremamente inteligentes, não é mais um ataque de camada 3 ou 4, é um ataque focado no cliente, um ataque direcionado para o ambiente do cliente. Então hoje, a pessoa que ataca, ela consegue fazer um estrago muito maior porque ela consegue reunir mais informações daquele cliente e ele sabe onde vai atacar. E hoje, como todo mundo está na internet, todos os negócios estão na internet, todo mundo está dependente da internet, qualquer ataque direcionado para um cliente gera um prejuízo muito grande e hoje em dia isso tudo está sendo convertido a realmente dinheiro. Então, hoje, as soluções de segurança tradicionais já não atendem mais o cliente com relação a essas novas medidas de ataques que a gente chama de Advanced Persistent Threats, que é justamente aquele ataque mais direcionado, aquele malware que é polimórfico, que entra no seu ambiente e se modifica para realmente atingir o seu ambiente específico ou uma vulnerabilidade específica que você tem. Então, qual é a vantagem da Fortinet com relação a isso? O FortiGuard é um centro global de pesquisa e controle de ameaças. Então, são diversas localidades espalhadas pelo mundo no modelo Follow the Sun, hoje, se uma vulnerabilidade é descoberta no Brasil, ela imediatamente é replicada através da nuvem privada do FortiGuard para o Japão. Então, no momento que um FortiGate no Brasil é atualizado com uma nova vacina, o mesmo um FortiGate no Japão é atualizado com a mesma vacina. Isso 24/7, 365 dias, sem parar. Então, o objetivo do FortiGuard é criar vacinas e ferramentas e assinaturas de IPS, Application Control, Web Filter, anti-malware, anti-spam, proteção de vulnerabilidades e reputação de IPs para que os dispositivos FortiGate, FortiManager, Sandbox, FortiMail, FortiWeb e o próprio FortiClient sejam abastecidos em tempo real dessas ameaças. Então, constantemente, o FortiGuard está fazendo pesquisas e angariando informações na internet de código malicioso para poder abastecer os equipamentos de vacina. Então, só para a gente ter uma ideia do quanto o FortiGate, o FortiGuard tem de base de dados e como que ele trabalha. Então, por exemplo, por minuto, 64 mil e-mails são interceptados como spam, 680 mil tentativas de invasão são bloqueadas, baseadas nas assinaturas de IPS, 15 mil programas de malware são identificados e neutralizados, 150 mil sites maliciosos são bloqueados, 100 mil tentativas de botnet command and control são bloqueadas, 27 milhões de websites são categorizados. Então, isso no mundo. Isso é uma informação do FortiGuard, o que ele faz no mundo, para todos os FortiGates que a gente já tem instalado com assinaturas válidas. Então, isso gera uma base de 130 terabytes de exemplos de ameaça, né, para gerar em laboratório, para a gente testar. 16 mil regras de IPS, 5.800 regras de controle de aplicação, 250 milhões de categorias de sites categorizados em 78 grandes categorias, 143 ataques de G0 descobertos. Isso é o que tem na base do FortiGuard, é o que acontece por minuto. Performance. A gente falou de segurança, a gente falou de assinaturas,
Mas hoje em dia o que importa realmente é ter uma rede performática, é ter uma rede segura e com performance. Não adianta mais a gente colocar um equipamento que tenha diversas assinaturas, faça tudo, mas ele não seja performático. Ele degrade a sua rede ou seja o gargalo da sua rede. E aí é onde vem a diferença da Fortinet com os processadores ASIC, que a gente vai ver mais para frente. Mas basicamente são esses processadores responsáveis pela aceleração do tráfego, e é aí que a gente consegue chegar nesses números de performance que a gente entrega nos datasheets. Então a gente vê hoje cada vez mais um crescimento de dispositivos conectados na rede, virtualização, armazenamento na nuvem, software as a service, etc. Então o firewall ele não pode ser um gargalo na rede do cliente, nunca. Ele tem que ser performático o suficiente para atender a necessidade daquele cliente. Então hoje o ambiente do cliente ele tem diversos dispositivos conectados com o conceito de bring your device. Então hoje eu não tenho mais um computador, eu tenho um computador, um tablet, um celular, tudo conectado na mesma rede, seja rede cabeada ou rede Wi-Fi, mas de qualquer forma, diversas aplicações rodando, virtualização. Hoje, cada vez mais, os clientes estão colocando suas informações em nuvens para poder economizar com recursos de hardware, energia elétrica, espaço data center, etc. Então, esse tráfego está sempre sendo trocado entre o cliente e nuvem pelo meio internet. Hoje, os links estão mais baratos. Hoje, todo mundo consegue ter um link de 100 mega em casa, 20 mega, 30 mega. Os clientes já estão nos links gigabit de internet. Então, hoje, o firewall ele não pode mais ser um gargalo na rede. E aí, a Fortinet nasceu em cima desse conceito, e é líder de mercado nesse conceito, e por isso que está há tantos anos no core das maiores operadoras do mundo. É basicamente por conta do desenvolvimento do FortiASIC. Então, hoje, qual é a vantagem da Fortinet em face aos concorrentes? O processador ASIC. Fortinet nasceu com esse conceito de desenvolvimento de um processador para acelerar tráfego e inspeção de conteúdo, e vem desenvolvendo esse processador há anos. Já estamos na versão 6 do Network Processor e na versão 8 do Content Processor, e cada um deles é responsável por um tipo de tráfego diferente. Então, o Content Processor ele é responsável por analisar conteúdo, então ele é responsável pela inspeção de IPS, Application Control e Web Filter, tudo que tem conteúdo. E o Network Processor ele é responsável por acelerar o tráfego de rede. Então, Firewall e VPN, ele é responsável por tratar a criptografia dentro do equipamento e etc. A CPU principal do equipamento, que é uma Intel, como os outros, ela é responsável apenas pelo baseline e gerenciamento do sistema operacional. Com a CPU baixa e bastante tráfego passando por ele. Essa é a diferença com relação aos concorrentes. Os concorrentes eles têm um equipamento com uma CPU Intel genérica que é responsável por tratar diversas funções. E aí você acaba fazendo um overload dessa CPU quando você tem, por exemplo, um ataque ou quando você tem uma inspeção mais profunda de determinado conteúdo. Porque esse processador ele é um processador multicore, mas ele é um processador genérico. Ele não é um processador específico para aquela determinada função. Além disso, a ideia da Fortinet nasceu com a ideia de consolidação de funcionalidade. Hoje, os ambientes estão cada vez mais complexos, diversas soluções, cada solução atendendo uma determinada funcionalidade ou uma determinada funcionalidade. Então, você acaba gerando isso na rede vários pontos de falha. Então, hoje a gente tem um firewall, aí do lado do firewall eu tenho um sandboxing, tem uma solução de aceleração de WAN na frente, tem uma solução de web filter, tem uma solução de IPS e por aí vai. Isso acaba gerando vários pontos de falha na rede, diversos consoles de gerenciamento, então o custo de operação disso é muito alto, porque você tem que treinar o teu pessoal na solução de aceleração de WAN, na solução de firewall, na solução de VPN, na solução de web filter, etc. Isso gera diversas janelas de manutenção. Quando a gente fala em upgrade, então tem uma janela de manutenção para o firewall, uma janela de manutenção para o sandbox, etc. E como é que você controla isso? O change management, isso é muito complicado, porque não necessariamente a versão do firewall que a gente vai atualizar agora nova vai ser compatível com a versão do web filter. Então você pode gerar um problema de integração nisso.
Isso, além de tudo, gera latência na rede, que são vários equipamentos, o tráfego ele passa por diversos equipamentos até chegar no usuário final. E como que você gerencia isso? O custo disso é muito complicado. O gerenciamento disso é muito complicado. Você tem que criar uma política em um, aí no outro você quer de outra forma. Então não é uma interface amigável para gerenciar. E é onde a gente vem e ataca, que é na simplicidade. Uma única console de gerenciamento simples e amigável para todas as plataformas. Então, a mesma interface do FortiGate 20C é a mesma interface do FortiGate 5000. Então, a experiência de usabilidade é muito boa. É isso que o Fortinet vem trazendo e vem melhorando a cada versão. A experiência de usabilidade. No final da apresentação, a gente vai ver uma console e você vai ver que é muito amigável, muito fácil criar regra, é muito fácil olhar e ter uma visibilidade do que está acontecendo. A consolidação das funcionalidades. Então, no mesmo equipamento, por causa do ASIC, devido ao processador ASIC, eu consigo ter Firewall, VPN, Application Control, IPS, Web Filter, Anti-Malware, aceleração WAN, DLP, uma controladora Wi-Fi, Sandboxing, tudo no mesmo equipamento, sem perda de performance. Porque cada equipamento vai embarcado com um ASIC. Equipamentos maiores têm mais de um ASIC, então é comum você ver equipamentos de modelos Enterprise com 6, 7, 8 ASICs dentro para chegar naqueles números de performance. E qual é a vantagem disso? Você minimiza o risco de latência na sua rede, você minimiza o custo de operação, você acaba eliminando possíveis gaps, porque você tem um único equipamento para configurar, um único dashboard para a criação de políticas. Então, você consegue ter uma maior visibilidade do seu ambiente, da segurança e do nível de risco que a tua rede está apresentando naquele momento. Mas a Fortinet não tem só o FortiGate. A Fortinet tem outras soluções para compor a arquitetura. Então a ideia hoje é apresentar para o cliente uma arquitetura Fortinet com o FortiGate no core e diversas outras soluções. Então, a gente tem o FortiDDoS, que é uma solução de anti-DDoS. FortiAuthenticator, que é uma solução de gerenciamento de identidade e autenticação. FortiAP, para a parte de Wi-Fi. FortiManager e Analyzer, para gerenciamento centralizado e concentração de eventos, correlação de eventos e logs e relatórios. O FortiMail, que é uma solução dedicada para anti-spam, então compete muito de perto com a Aeroport. FortiWeb, que é uma solução de Web Application Firewall, que é um firewall em camada 7 para aplicações web. Então ele entende as aplicações web, portais publicados, tem toda a proteção contra SQL injection, cross-site scripting, etc. FortiDB, que é uma solução de auditoria e monitoramento de bancos de dados. Então, o objetivo do FortiDB é te dar uma visibilidade, te dar segurança, ajudar o DBA a ter o banco de dados saudável e em compliance. Então, o FortiDB ajuda você a compliance com PCI, Sarbanes-Oxley, IPA e etc. Diversas regulamentações mundiais. O FortiDB ele já está pronto para isso. Então, basta você instalar ele na rede, gerar os relatórios e ele te diz o que você precisa fazer para estar em compliance. FortiScan, que é uma ferramenta de gerenciamento de assets. Então, o FortiScan ele consegue identificar nível de patch dos clientes, nível de risco e etc. para te dar os relatórios dos assets que você tem na sua rede. E o FortiSwitch, que é um switch de alta performance da Fortinet para compor a arquitetura, switch PoE. Então esse é o portfólio completo da Fortinet. A gente pode depois falar um pouco mais de cada uma das soluções, mas a ideia é que vocês tenham visibilidade da arquitetura que a Fortinet pode oferecer para o cliente. Na parte de cloud, o desafio que hoje a gente tem diversos ambientes diferentes. Hoje a gente tem um monte de ofertas de serviços em cloud. Na parte de virtualização, VMware, Hyper-V, Citrix, KVM. Na parte de SDN, a gente tem o VMware NSX, OpenStack, etc. Software as a Service, na parte de Infrastructure as a Service, perdão, na Amazon, Azure, Rackspace. E na parte de Software as a Service com Salesforce, Office 360, 365 e etc. Como que a gente protege isso? Então,
Hoje a Fortinet ela tem solução de segurança para todos esses cenários. A gente tem solução de segurança para ambientes virtualizados. A gente consegue prover Infrastructure as a Service com Firewall, Web Application Firewall e outros controles de segurança na Amazon, Rackspace e Azure. Na parte de cloud, a gente tem todas as ferramentas de segurança para a nuvem da VMware, Salesforce, Office 360 com integração perfeita. A gente consegue hoje que o cliente consiga estender a sua infraestrutura para uma nuvem pública com segurança, sem depender da segurança da Amazon. Você pode ter a sua própria segurança. E aí as vantagens disso, a escalabilidade e a elasticidade das nuvens e da plataforma virtualizada, a possibilidade de automação e gerenciamento facilitado da plataforma virtualizada, alguns serviços de segurança as a service. Então hoje a gente começa a ver alguns clientes da Fortinet, principalmente MSSPs, vendendo security as a service para o cliente. Então o MSP ele monta uma nuvem privada dele, coloca os clientes dentro dessa nuvem e começa a vender segurança sob demanda. Então, do mesmo jeito que a Amazon vende infraestrutura sob demanda, hoje a gente consegue fornecer também segurança sob demanda. E aí, em termos de gerenciamento, você tem uma única interface de gerenciamento para todas as soluções. Na parte de segurança, falando um pouquinho mais dos elementos de segurança, então a gente tem a parte de gerenciamento e análise, né, e relatórios do FortiGate. Então é a possibilidade de gerenciamento de políticas, relatórios, tanto para nuvem ou virtualizado num único appliance. A parte de detecção de ameaças inteligentes com o FortiGuard. Parte de controle de aplicação e segurança. Então, hoje, os ambientes de infraestrutura estão muito focados para aplicação. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Cortou aqui. Como estava dizendo, a parte de aplicação hoje está tudo muito focado em segurança de aplicação. Então a gente tem Wi-Fi, a parte de proteção de ameaças avançadas, e-mail, sandboxing, etc. Isso tudo, a ideia é ter a consolidação desse ambiente para te dar uma visibilidade de controle desse ambiente unificado. A parte de core, ou seja, não tornando o firewall não sendo um problema na rede. Então, ASIC, performance nas plataformas de segurança em tempo real, e aí a parte de distribuição virtualizada com os controles na nuvem e SDN. E aí, como a gente viu um pouquinho antes, como eu mencionei, o nível de escalabilidade das soluções da Fortinet é incrível. A gente consegue atender desde o cliente pequeno, desde o escritório dentro de casa, home office, com os FortiGates da série 30 e série 20, até data centers imensos como core de operadora com chassi. O interessante é que não importa o equipamento, a interface é sempre a mesma, o sistema operacional é o mesmo, o que muda é o nível de performance. Então, de novo, a usabilidade e a experiência do usuário, do administrador, é muito boa. Sempre vai ser a mesma, na verdade. Não importa também qual o cenário que a gente está atuando, é o mesmo painel de gerenciamento, é o mesmo log, os mesmos relatórios. Então, cenário industrial, a gente tem soluções para atender um cenário industrial, soluções robustas, equipamentos que a gente chama de rugged, que são equipamentos que você pode colocar na planta industrial mesmo, que são aderentes às regulamentações industriais, ambientes de escada, os modelos desktop para uso home office mesmo, os modelos para cenários distribuídos, como, por exemplo, empresas de varejo, a parte de enterprise com modelos de rack mount, chassi e a parte de virtualização
o painel de gerenciamento é o mesmo, a interface de gerenciamento é o mesmo, os mesmos dashboards, os mesmos relatórios, e você consegue concentrar os logs numa única solução e correlacionar todos os eventos. Então, a ideia é fornecer uma solução completa para a gente poder olhar aqui no portfólio de novo um pouco mais em detalhes. Então, eu tenho hoje soluções para controle de acesso de rede cabeada e rede sem fio, com Forte Wi-Fi, Forte AP e Forte Switch. Sandbox em 3 modelos. Eu tenho ele em appliance, onde eu posso ter no ambiente do cliente um appliance dedicado para inspeção de malwares, em appliance virtual, para quem tem um ambiente virtualizado, ou na nuvem. Hoje todo FortiGate licenciado como Next Generation Firewall, como UTM, ele já tem esse sandboxing na nuvem. Então, você tem essa proteção independente do modelo na nuvem. Então, a parte de gerenciamento de identidades, com o Forte Authenticator e o Forte Token. Forte Token é para garantir o duplo fator de autenticação e o Forte Authenticator é para o gerenciamento de identidades e integração com diversos sistemas. Segurança na camada 7, com Forte Web, Forte DDoS, Forte E-mail, Forte ADC e Forte DB. Então, esse conjunto de soluções vem para trazer proteção para banco de dados, aplicações, e-mail, balanceamento de servidores em camada 7 e a parte de proteção anti-DDoS. Controle de endpoint com Forte Client para Windows, iOS, Mac OS X, Android e Linux. Então, eu tenho o Forte Client para gerar controle e visibilidade no endpoint. Então, eu consigo garantir hoje que a política corporativa está sendo aplicada no notebook corporativo, dentro da empresa e fora da empresa. Mesmo que o usuário esteja usando um 3G, a internet de casa ou qualquer outro método de acesso, eu consigo garantir que aquele ativo da empresa só vai acessar o conteúdo permitido na política da empresa. E toda a parte de voz sobre IP, com o Forte Voice e o Forte Phone, e a parte de controle de acessos físicos com a Forte Camera, que é a solução de câmera, né, de surveillance da Fortinet. E aí, comparando um pouco com os concorrentes, o que a gente tem, a Fortinet ela é muito focada em obter certificações de terceiros, que nada mais é que a comprovação de que o que a gente está dizendo, que o que tem no mercado, o que está sendo oferecido para o mercado e para os clientes, realmente atende a necessidade do cliente, realmente funciona e a gente consegue entregar aquilo. Então, a gente tem hoje recomendações da NSS Labs em firewall de nova geração, firewall de data center e breach detection, que breach detection nada mais é do que o sandboxing. Então, a NSS Labs ela é uma instituição neutra, ela testa de fato o equipamento. Então, ela pega o equipamento, submete o equipamento para um laboratório e faz os testes. Os testes são públicos, estão na internet, vocês podem baixar. Também temos a recomendação para IPS de Data Center, IPS Enterprise e o WAF, que é o Web Application Firewall. Além disso, quando a gente fala de performance, nós recebemos o maior score da Breaking Point, 95, é um score de 95 de 100. Recorde da Breaking Point, performance. Então, a Breaking Point é uma empresa que testa o equipamento em nível de performance. Então, esse teste também é público, está no site da Fortinet, no site da Breaking Point. E nós obtivemos 95 de 100 no score da Breaking Point. E CSA, Vulus Bulletin, Common Criteria e FIPS são outras certificações que os produtos da Fortinet carregam para realmente atestar que a gente tem essa presença de mercado e atende 100% das necessidades dos clientes a nível mundial. Esses são os prêmios e certificações que a Fortinet tem e as parcerias de indústria. Então, a gente é parceiro do governo americano, da Microsoft, Adobe, VMware e etc. Além disso, recentemente, no ano de final de 2013, início de 2014, a Fortinet fundou a Cyber Threat Alliance, que nada mais é do que um consórcio onde hoje os membros atuais são a Palo Alto Networks, McAfee e Symantec, onde essas 4 empresas estão juntas
e aliadas no desenvolvimento de mecanismos de controle e segurança para ameaças na internet. Então, hoje, a Fortinet foi a fundadora dessa aliança e depois chamou a Palo Alto, a McAfee e a Symantec, que são os maiores players do mercado também em termos de segurança. McAfee e Symantec são os maiores players em termos de vacinas e controles de antivírus e malware no mercado. Então, essas 4 empresas estão juntas com um único objetivo, que é desenvolver segurança na internet para os clientes. E aí, mais um pouco em detalhes das premiações da Fortinet. Então, como a gente pode ver, Next Generation Firewall, a Fortinet está lá no topo do quadrante da NSS. Então, com o menor custo por megabit protegido, e nível de assertividade, então a gente chega no nível de 97%, acima de 95% de assertividade e efetividade, de segurança. E aí você pode ver alguns concorrentes aí no outro. A parte de Breach Detection, que nada mais é do que sandboxing, a gente também está lá no topo. A parte de Firewall e Web Application Firewall, também a gente está sempre bem posicionado. E além disso, a gente tem um centro de suporte dedicado em diversas partes do mundo, 24/7. Então, essas são as ofertas de suporte. A gente tem um suporte 8/5, suporte 24/7. Existe também a possibilidade de um premium suporte, que é o TAM, que é o Technical Account Manager. Esse suporte premium é um serviço contratado onde a gente tem um ponto de contato único para o cliente, para escalação. Então, você não vai ficar na fila de atendimento. Você tem uma pessoa nomeada que, na verdade, resumindo, essa pessoa é um funcionário da Fortinet que trabalha para você. Então, ele é o advogado do cliente dentro da Fortinet. Então, ele é responsável por escalação, ele é o responsável por gerenciamento dos casos desse cliente, ele é o responsável por entender o negócio do cliente, ele é responsável por entender a rede do cliente, ele é responsável por ir no cliente uma vez a cada trimestre para fazer umas revisões, apresentar relatório, recomendação de boas práticas e como a gente pode melhorar. Então, esse Technical Account Manager, esse TAM, ele é responsável por entender o cliente e fazer o ambiente do cliente funcione da melhor maneira possível com as soluções da Fortinet. Então, ele vai analisar os chamados, vai chegar e propor para o cliente: olha, cliente, você tem muito chamado nesse tipo de cenário aqui, vamos propor, e ele propõe modificações para que o ambiente do cliente melhore. Então, é um advogado do cliente dentro da Fortinet. Então, é um serviço bem interessante. Além disso, a gente tem toda a parte de Professional Service, com ofertas já de pacotes com preço fixo para entrega de algumas soluções. Então, vocês podem contar com a Fortinet para fazer a implementação de algumas soluções, ou pelo menos fazer, após a implementação, um double check daquilo. A equipe de Professional Service é responsável por todo o desenho, gerenciamento e implementação das soluções, além de você poder ter um contrato anual com o Professional Service para que sejam feitas análises periódicas nesse ambiente, migrações e etc. A Fortinet, para esse ano de 2014 e 2015, redesenhou o modelo de certificação. Então, antigamente a gente tinha 2 certificações, FCNSA e FCNSP. Hoje foi desenvolvida uma carreira de certificação muito parecido com o que a gente vê na Cisco. Hoje a gente tem o NSE, que é o Network Security Expert, em 8 níveis. Então, a gente começa no nível 1, que é o básico, são os fundamentos de segurança, e aí eles englobam conceitos mais genéricos, até o nível 8, onde você ganha realmente a certificação NSE, que é uma prova escrita e uma prova em laboratório, que hoje a gente tem a prova em laboratório, vai começar a ser feita a partir do meio desse ano. Então, é uma carreira nova, onde quando você chega no NSE 8, onde você é realmente o Network Security Expert, é equivalente ao CCIE da Cisco. Então, realmente você domina todas as ferramentas da Fortinet, todos os produtos, e não só domina eles, você tem a capacidade de
pensar em uma arquitetura Fortinet, implementar uma arquitetura Fortinet e suportar essa arquitetura Fortinet fim a fim. Então, é como o CCI é. Se eu fosse comparar com uma outra certificação de mercado, o nosso NSE é o CCI da Cisco. E aí, falando um pouco dos competidores, né, a Fortinet vem modificando um pouco tanto a carreira de certificação, o nível de produtos, para justamente a gente conseguir atender todos os mercados de firewall. Então hoje a gente está presente no mercado antes, que era o de data center, que era muito da Cisco e da Juniper, áreas de data center, performance em 40 gigabits, 100 gigabits. Também está presente no firewall de nova geração, Next Generation Firewall, que é o mercado da Checkpoint da Palo Alto. Então hoje a gente consegue estar bem posicionado nesse mercado, até melhor do que eles. Nos firewalls de acesso, na parte de UTM, que são firewalls um pouco para clientes um pouco menores. Então a gente tem a oferta de serviços para UTM. E na parte de Advanced Threat Protection, com as soluções de sandboxing, com total integração com todos esses produtos que a gente viu para trás. A implementação de cada produto, como a gente viu, a gente tem equipamentos desde modelos desktop, com possibilidade de UTM, Next Generation Firewall, até a parte de chassi ou Enterprise, Carrier Class, que a gente chama, que são firewalls de até 1 terabit de performance. Então a ideia é a gente conseguir estar chegando, atendendo todo tipo de cliente, todo tipo de mercado. Então eu tenho equipamento meu melhor equipamento tem 150 megabits de throughput para Next Generation Firewall, que é a combinação de Firewall IPS Application Control Web Filter, até 131 gigabits de performance, que é o firewall mais rápido do mundo. É o Next Generation Firewall mais rápido do mundo. Também foi modificado o modelo de precificação dos equipamentos. Então, hoje, o produto da Fortinet é muito simples de precificar e o licenciamento acaba sendo muito, muito barato e você consegue ter a previsibilidade do teu ambiente. Então, como a gente pode ver aqui, você consegue ter, em 5 anos, a previsibilidade de quanto você vai pagar. Então, basicamente, você tem uma licença com preço para o hardware, uma licença com preço para o serviço. Só isso. 2 licenças. E você consegue ter, com isso, você sabe quanto você vai pagar a cada ano. Então, quando você seleciona lá um contrato de 1 ano, você vai pagar X. Sabe que no ano seguinte, quando você renovar, você vai pagar aquele mesmo X. Ou se você for comprar 5 anos de uma vez só, você já tem 14% de desconto no contrato de 5 anos. Então, a ideia é facilitar também a renovação do cliente, manter aquele cliente feliz e renovando. Você não vai ter a surpresa de que tudo por usuário limitado. Então, você não vai ter a surpresa de hoje seu ambiente tem 100 usuários, amanhã ele tem 200, você não vai ter uma surpresa na renovação. Você sabe exatamente quanto você vai ter que colocar no seu orçamento para o próximo ano para renovar o teu ambiente de segurança. Isso com todos os produtos. O licenciamento é muito simplificado. Então, a gente tem um licenciamento básico e você tem um licenciamento de Next Generation Firewall Bundle ou só o licenciamento de ATP, Next Generation ATP ou UTM. Então, a gente tem basicamente uma licença para o hardware e 4 licenças diferentes para serviço. Uma básica, com algumas funcionalidades, e a de UTM, que é a completa, tem a oferta completa. Obrigado. Eu vou pedir para o Clério acessar aí o FortiGate para a gente poder ver um pouco. Ok, Fred. Obrigado aí pela apresentação. Estou te passando um login aí no Firewall para você poder fazer a apresentação prática aí. Tá.
segundinhos aí que o Fred está abrindo a conexão lá para a gente seguir com a apresentação prática agora do FortiGate. Ok, Fred, já pode seguir na apresentação aí prática. Bom, vou compartilhar aqui o desktop novamente. Vocês conseguem ver a tela, pessoal? Ok, tá ok. Ótimo, legal. Então, como a gente estava falando, esse aqui é um FortiGate 200D, então é um modelo entry level, já robusto, é um firewall de 3 gigabits, se eu não me engano, de performance. Então, como a gente pode ver, esse aqui é o dashboard principal do equipamento. Aqui a gente consegue ter visibilidade do uptime do equipamento, 44 dias, quem está logado, quais usuários no total estão logados. Então, eu tenho aqui o suporte brasileiro logado e o meu usuário logado, quero que eu agora. Número de série, versão, para backup de configuração, revisão de backup, se tem a parte de virtualização de domínios habilitada e etc. Então, mais embaixo a gente consegue ver toda a parte de suporte e licenciamento do equipamento. Então, esse equipamento aqui, ele está registrado, tem a licença válida de IPS, de antivírus, webfilter, e-mail, a parte de gerenciamento na nuvem aqui do FortiCloud, que é só clicar aqui e ativar para você jogar os logs na nuvem, etc. Parte do FortiToken. Ok. Fred, se puder, coloca o browser maximizado, que eu acho que fica melhor a visualização. Deixa eu abrir aqui. Acho que melhorou então, né? Ok, perfeito. Então, a gente tem aqui a possibilidade de acessar a console do equipamento. Então, eu tenho aqui, ao invés de, não preciso ligar um cabo de console fisicamente ou acessar via SSH. Então, eu tenho aqui a console do equipamento já disponível para qualquer comando, para linha de comando. Então, eu posso configurar aqui interfaces e etc. Então, eu posso fazer já várias configurações. A parte aqui embaixo de recursos de equipamento. Então, como que está o nível de log por segundo, total de sessões, novas sessões por segundo. Então, CPU, uso de CPU, memória, uso do disco. E aqui embaixo mais um pouco, isso é uma funcionalidade interessante, que é a parte de funcionalidade. Então, nesse painel, eu consigo habilitar ou desabilitar as funcionalidades que serão visualizadas no dashboard. Então, por exemplo, se o cliente não tem necessidade de ter IPv6 na rede dele,
eu não preciso visualizar o menu de IPv6, eu vou esconder ele aqui. Então a ideia é, de novo, ter a experiência de usabilidade do cliente melhorada. É você não estar ocupando espaço na tela com uma coisa que você não vai usar. Então essa é a ideia. E aí, o segundo menu aqui do System é o FortiView, que é, de novo, um dashboard com várias opções em tempo real para visualização de eventos. Então aqui, quando eu clico em Source, eu vejo todas as origens, os IPs ou o usuário, qual o dispositivo. Então aqui, um device Windows 7, hostname FastPC do usuário X com o IP tal, foi visto a última vez nessa interface. O que ele fez? 44 trafegou 17 MB, por aí vai. Eu tenho a opção aqui também de colocar um pouco mais de detalhes do que está sendo visto, e tenho a opção de fazer uma busca aqui por algum IP. Posso fazer uma busca aqui por source IP, fazer filtros aqui, e posso também fazer em tempo. Então, na última hora, a gente teve isso, ou aqui, então eu consigo fazer filtros aqui um pouco mais detalhados. Aqui, por exemplo, um dispositivo Android na versão 4.4.4, na rede tal, com o IP tal, tem o MAC address. Essa é a parte de BIOD do FortiGate, a identificação do dispositivo e qual o comportamento daquele dispositivo que está na rede. Um outro dashboard já é voltado para a aplicação, para você ter a visibilidade das aplicações e o nível de risco que cada aplicação daquela representa no seu ambiente. Então aqui eu tenho Facebook, posso fazer um drill down no Facebook e aí eu vou ver todo mundo que está acessando o Facebook, qual o dispositivo que está acessando e o quanto que está trafegando. Então, de novo, eu tenho aqui o iPhone acessando o Facebook, eu tenho um dispositivo Android, quanto que ele trafegou de acesso, eu tenho esse IP, uma outra aplicação, VMware SX, e aí o risco que essa aplicação representa, LogMeIn, por exemplo. Eu tenho aqui, quando eu clico em cima da aplicação, ele me dá um descritivo e a referência no FortiGuard, que a gente vai ver aqui, dessa aplicação e o que ela representa. O que é essa aplicação? Então, voltando aqui um pouquinho. Então, a descrição indica uma tentativa de acesso LogMeIn. O que é o LogMeIn? É um software de acesso remoto. Qual o risco que isso representa? Então, é arriscado? Não é? Quais as sessões abertas de LogMeIn? Quais os IPs que estão sendo acessados dessa aplicação LogMeIn? Origens, quem está fazendo esse tipo de acesso? Então, a ideia, de novo, é ter a visibilidade do seu ambiente, nível de segurança, nível de risco que está na rede. A parte de aplicação em cloud, aqui depende da configuração. No caso, não tem nenhuma configuração, mas eu conseguiria visualizar os usuários e quais as aplicações na nuvem que estão sendo acessadas. Aqui, por exemplo, no FortiGuard, toda a enciclopédia daquilo. Então, eu consigo acessar a partir daqui e consigo ver o risco de cada aplicação. Top Destinations. Então, aqui em tempo real também eu consigo ver para onde está indo meu tráfego e quais as aplicações estão sendo acessadas. Então, para esse IP aqui, quem está acessando o quê? Para esse IP, o que está acontecendo? É esse IP, Facebook, qual browser? Browser Chrome e etc. Então, sempre focado em visibilidade. Parte de website aqui. Quais as categorias que estão sendo mais acessadas agora? Ou os domínios, então, quais as categorias? Eu consigo ir dando um drill down para achar os domínios, para achar as sessões que estão sendo estabelecidas e etc. Então, hoje, as soluções da Fortinet estão muito focadas em visibilidade. A gente dá visibilidade rápida. Você vê que são poucos cliques, eu consigo saber quem está acessando o que e aonde está sendo acessado. A parte de ameaças. Então, de novo, em 5 minutos, quais as ameaças, qual o threat score que a gente chama, né?
quantas ameaças a gente teve no ambiente e a criticidade dessa ameaça. Uma visibilidade geral, em tempo real, todas as sessões, as interfaces estão sendo acessadas, qual a aplicação, qual a política que fez o match e a quantidade de dados trafegados. Eventos do sistema, coisas que possam vir a acontecer no sistema. Tentativas de login. E a parte de acesso de VPN. Então, no FortiView você já consegue ter uma visibilidade de como está seu ambiente rápido, em tempo real ou com um histórico de até 24 horas. Configuração de rede, bem simples. A gente vem aqui, faz as configurações, a interface é bem amigável. A parte de políticas. E aí, como eu disse, em um único lugar, em um único painel, você consegue ter todas as políticas agrupadas por categorias, né, eles chamam por seção. E aí, dentro de cada seção dessa, eu consigo ter a visibilidade da origem, destino, quais os serviços, as ações e etc. Então, aqui o interessante que, vamos ver se a gente acha uma regra de acesso à internet, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, na mesma política, eu consigo ter antivírus, web filter, application control, IPS, quais os filtros, quantos pacotes passaram por essa política, a contabilidade dos pacotes. Então, qual é a ideia aqui? A solução é tão granular que eu consigo colocar políticas para determinados grupos de usuários, como a gente vai ver aqui, só a nível de aplicação. Eu tenho uma política para diretoria e uma política para acadêmico. Então, o nome eu ter granularidade de configuração para poder habilitar uma política para um determinado grupo de usuários, uma política diferente para determinado grupo de dispositivos, uma outra política para um outro grupo de usuários, para um outro link de internet e etc. E aí isso se dá pela granularidade de configurações que a gente pode ter nos profiles de segurança. Então aqui, por exemplo, como a gente viu ali no Web Filter, eu tenho aqui posso ter diversos profiles de segurança, cada um com um tipo de categoria diferente, cada um com um tipo de acesso diferente para que eu possa aplicar para determinadas redes e cenários. A mesma coisa para IPS e a mesma coisa para controle de aplicação. Então aqui eu posso ter diversas políticas de controle de aplicação para diversos cenários diferentes. A parte de VPN, interface bem amigável com o Wizard para criação de túneis de VPN. Então, eu quero criar uma VPN com Firewall da Cisco, Dial-Up, para o FortiClient, com outro FortiGate, sem template, com Android. Então, é só preencher Next, Next, Finish. E aqui a gente consegue ter toda a parte de visibilidade, todos os túneis de VPN, quais estão apps, quais estão a quantidade de tráfego que entrou e saiu, fase 2, fase 1 e etc. Qual o peer remoto e etc. Então, de novo, visibilidade de uma interface bem amigável. E aí, para a gente fechar na parte de log, a gente consegue ter aqui todas as evidências dos acessos e etc. Então, aqui nesse painel aqui embaixo, eu consigo ter o grupo que acessou, a porta de destino, o país de destino, qual foi o controle de aplicação, o ID da aplicação, qual foi a ação que detectou, se negou, bloqueou, usuário, IP, se foi aplicado um traffic shaping, quais os eventos de segurança foram gerados. Então, foi gerado um evento de segurança web, um evento de segurança de application control, todas as informações estão aqui, o payload, está tudo aqui. Então, isso para fins de auditoria e forense, você tem toda a informação aqui armazenada para o cliente. Aqui eu consigo ter um controle um pouco mais direcionado para a aplicação ou IPS, com nível de risco ou severidade daquele ataque. Controle de aplicação. Consigo visualizar aqui qual foi a aplicação, qual o risco que ela representa para a categoria. Então aqui, por exemplo, Facebook.
Então, qual é o risco dessa aplicação? Qual é a categoria? Qual foi o controle? O profile, hostname, porta e protocolo e etc. Qual o virtual domain, qual foi o serviço, qual foi o usuário, no caso aqui o IP, a hora do acesso e etc. Então, te dá uma visibilidade do teu ambiente bem completa. Então, a ideia era mostrar para vocês um pouco na prática como que são feitas as configurações, como que é feita toda a parte de visibilidade, como que a gente consegue visualizar os logs. Então, por exemplo, aqui um log de um bloqueio. Então, eu tenho aqui o bloqueio, qual país foi acessado, por que foi bloqueado a ação, qual o evento que foi gerado e etc. Então, de novo, pessoal, a ideia é ter a visibilidade aqui de como está a saúde do ambiente, se conseguir visualizar o nível de criticidade das ameaças, o nível de criticidade de cada aplicação, a fim de poder controlar a rede. A ideia não é mais só bloquear, mas sim fazer um controle da rede. E aí, obrigado novamente aí pela oportunidade de estar mostrando para vocês um pouco mais da solução. Ô, Fred? Oi. Fred, ficou mudo. Ah, Fiquei. Voltou? Voltou? Fiquei mudo? agora voltou. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de abrir agora o webcast para tirar dúvidas e esclarecer qualquer ponto que tenha ficado pendente. Alô, Fred? Oi, estou ouvindo. Ah, ok. Concluiu a apresentação, ok? É porque a gente está ouvindo seu áudio. Tá. Ok. Desculpa. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Ok, as dúvidas podem estar sendo enviadas aí pelo chat.
turma da Fortinet no dia 24/3, falando sobre as novas gerações de Firewall, que é Firewall para rede interna. Então, quero agradecer a todos. Esses links vão estar disponíveis no nosso site, tá? Acredito que até o final do dia, que pode estar sendo repassado aí para outras pessoas internamente ou amigos estarem assistindo a esse webcast. Obrigado, Frederico. Um bom dia a todos. Gravou, cara. Nossa, me botou demais, cara, o som dele. O seu Eu não consegui parar ainda. Essa porra.